O carro elétrico mais popular do Brasil gasta menos de 10 centavos por quilômetro rodado. Já um carrinho popular 1.0 custa 60 centavos para rodar esse mesmo quilômetro. As vendas dos carros elétricos em 2026 dispararam. E a pergunta que não quer calar: será que carro elétrico é uma revolução que veio para ficar, que vale muito a pena? Ou a classe média está cometendo uma grande burrice em trocar seu carro raiz a combustão por um carro de pilha? E aqui eu já vou deixar muito claro no começo desse vídeo: não temos o patrocínio de nenhuma montadora, nem a combustão, nem elétrico, porque eu já vi vídeo na internet de canal gigantesco por aí fazendo conta do porquê o elétrico vale mais a pena, mas na verdade é uma grande maracutaia que foi feita, e aqui é a opinião do consumidor final, do usuário, porque nós entendemos que carro é um bem de consumo, você vai perder dinheiro, porém nós sempre fazemos as contas para perder o mínimo de dinheiro possível. O primeiro carro que compramos foi lá em 2019, quando começamos a ganhar um dinheirinho com a internet, 1,30. 2015 já era um carro com 4 anos de uso, pouco rodado, manutenção confiável, que nós sabíamos que na revenda teria liquidez, muitas pessoas querem comprar. Depois o Renan ficou com esse 30, eu comprei o meu Audi TT. Em 2020 comprei um carro, 2016, 4 aninhos de uso. Quem perdeu mais dinheiro foi o camarada que comprou 0 km, pouco rodado, curti pra caramba o carro. Depois compramos 2 Porsche Macan, e naquela época, começo de 2023, final de 2022, tava aquela bolha dos Porsches, onde um carro usado era mais caro que o 0 km por conta da falta de carro zero na concessionária. Nós entramos na fila e esperamos para comprar zero e pagar mais barato. Até os Corollas que nós compramos recentemente, carro confiável, que não chama atenção, pegamos e blindamos aqui, sabemos que a revenda é muito fácil. E esse crescimento de 65% em 2026, hoje, os carros elétricos sendo 16% do mercado, nos surpreendeu bastante. A BYD vendeu no primeiro trimestre de 2026 37 mil carros, e o seu carro mais barato, esse aqui, o Dolphin Mini, está dominando. Mas é muito simples, não é porque os carros estão vendendo bastante que quer dizer que vai valer a pena para você aí do outro lado. E o que essas montadoras, criadores de conteúdo patrocinados, mais mostram para você é a economia de combustível. Então um carro a combustão, o consumo vai ser entre 10 a 12 km por litro, enquanto isso o consumo de um elétrico é 9,6 kWh a cada 100 km. O preço da energia, 80 centavos o kWh. O preço do combustível, R$ 6,00 o litro, e já tem cidade aqui no Brasil que já passou dos R$ 7,00, ou seja, carro a combustão você vai gastar para rodar 1 km entre 50 a 60 centavos. Já no caso do elétrico, para rodar 1 km, vai gastar de 8 a 10 centavos. Aí temos para o camarada, que vai rodar 800 km por mês. Carro a gasolina, 400 a 480 reais de combustível. Já no carro elétrico, de 64 a 80 reais por mês. E aí você pega a economia mensal, rodando 800 km, de 336 a 400 reais. Economia anual, de 4.032 a 4.800. E aí vão te falar, quanto mais você roda, mais você economiza. E isso é verdade. Depois partiu agora para manutenção dos veículos. O carro a combustão tem muito mais peças móveis, então vai ter a troca do óleo, filtro de ar, filtro de combustível, vela de ignição, embreagem e diversas outras. São mais peças para dar manutenção, ou seja, ela acaba ficando mais cara. Já o motor elétrico tem muito menos peças móveis, então não utiliza óleo, não tem escapamento, não tem embreagem. A manutenção se resume basicamente a checar a suspensão, fluido de arrefecimento da bateria e filtro de cabine. E os freios do elétrico acabam durando muito mais. E é muito simples, ele tem o freio regenerativo. Quando você tira o pé do acelerador, o motor vira um gerador, ele desacelera o carro e carrega a bateria no processo. Você gasta menos as pastilhas de freio, ou seja, elas duram muito mais. Agora vamos a números reais. Dolphin Mini, elétrico mais barato vendido aqui no Brasil. Ele tem a revisão a cada 20 mil quilômetros ou então um ano. A revisão mais simples vai te custar R$ 370, enquanto isso a mais completa,
1.260. E a verdade é que a mais simples nunca vai ser. Vai falar que tá precisando trocar o filtro do ar-condicionado, que tem que fazer o balanceamento dos pneus, a concessionária acaba arrumando alguma coisinha pra te cobrar a mais. Mas o mais caro também, se o cara pagar, ele tá sendo besta também, Vamos pegar uma média de R$820 por ano de manutenção. O carro a combustão vai gastar pelo menos o dobro, ou seja, cerca de R$1.600. E é óbvio que vai depender do modelo, vai depender de muita coisa, mas é fato, a manutenção do elétrico sai mais barato. Partindo agora para IPVA, e esse aqui é um ponto que eu vejo sendo muito distorcido na internet, inclusive em canais grandes aqui no YouTube, dizendo o seguinte: não, elétrico tá tudo certo, é IPVA isento no Brasil todo. Porém não funciona dessa forma. Então São Paulo, que acaba sendo um polo gigantesco, tanto de população quanto também de carros, o IPVA que você paga no elétrico é integral, vai pagar os 4%. Esses influenciadores grandes que querem falar de elétrico, carro a combustão, fizeram um roteiro no ChatGPT que tá até mesmo alucinando, tá complicado. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, que aqui é informação checada e de qualidade para vocês que fazem parte da nossa audiência. Botão vermelho inscreva-se, clica no sininho também para que sempre quando sair um vídeo novo, o YouTube te mande a notificação. A isenção em São Paulo só serve para o carro híbrido flex produzido aqui no Brasil. É uma lei tão específica que somente 3 carros se beneficiam dela. Então não vai pagar IPVA aqui em São Paulo o Toyota Corolla híbrido, o Toyota Corolla Cross híbrido ou então o Toyota Yaris Cross híbrido. E essa isenção tem data de validade. Então, você não pagar nada de IPVA acaba em dezembro agora de 2026. A partir de 2027 começa a pagar 1%, depois 2% em 2028, 2029 3%, aí chega 2030 vai pagar 4% igual qualquer outro carro. Porém nós temos situações diferentes. Rio de Janeiro, o elétrico já paga menos, é apenas 0,5% de IPVA, que vamos ser sinceros, já é uma boa diferença. O híbrido no Rio paga 1,5%. Agora estados onde a isenção acontece de verdade, você não paga nada, nós temos Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia. Porém isso em carros até 300 mil. Não dá para pegar uma Porsche Taycan, um elétrico muito mais caro e querer isentar IPVA, porque até esse limite. O benefício de ter um elétrico com relação ao IPVA vai depender do estado. Você pode pagar zero, como também aqui em São Paulo você vai pagar de forma integral. O IPVA não tem para onde fugir, senão muito provavelmente seu carro vai para o pátio. Agora o IOF para fazer compras internacionais, que subiu ano passado, era 1,1%, agora é 3,5%, só paga quem não tem o conhecimento. Esse cartão aqui da EtherFi, que inclusive vai estar no link da descrição, o QR Code aqui no meio que o Rian vai colocar, você já consegue criar sua conta na hora, já consegue colocar o cartão aqui no celular, Apple Pay, Google Pay, já consegue sair utilizando, você não paga IOF para converter os seus reais para dólares, e ainda por cima, em cima de todas as compras, tem 3% de cashback. Então pensa comigo, você vai viajar para fora do país, vai converter 10 mil reais para dólares ou qualquer outra moeda, você vai deixar 350 pro Lula. Aqui nesse cartão você não paga esse IOF e ainda tem 3% de cashback. Próximo ponto vai definir se você vai comprar o seu elétrico, vai ficar feliz da vida, ou se você vai passar raiva, vai ser uma grande dor de cabeça, que são os pontos de carregamento. Vamos começar com o melhor cenário. Você mora em casa, tem uma tomada 220, consegue colocar o carregador lá, chegou em casa, plugou o carrinho na tomada, como se fosse um brinquedinho, acordou de manhã, o carro já está 100% carregado, com você economizando muito no combustível. Não vai se preocupar com fila de posto, não vai ficar se preocupando com a variação do combustível, não vai se estressar. Se tiver painel solar, aí melhor ainda, pode sair esse carregamento praticamente de graça. Obviamente que você pagou pela placa de energia solar, instalou, mas você entendeu. E esse aqui acaba sendo o perfil ideal para o carro elétrico, e boa parte que está comprando tem ele. Porém agora é o cenário que ninguém fala direito. Para você que mora em prédio, condomínio, e ele não permite com que você faça a instalação do seu carregador. No meu condomínio não tem, o pessoal estava utilizando as tomadas para carregar o carro, deu uma confusão, bafafá no condomínio, que ia pegar fogo, que não pode não, e no final das contas baniram para todo mundo. Aí você vai ficar dependendo de carregadores externos que você vai encontrar em shoppings
ou postos de carregamento. E agora tudo vai mudar, porque o Brasil tem cerca de 21 mil postos de recargas públicos e semipúblicos, sendo que cresceu 42% do ano passado para cá. Mas ainda assim existe um problema sério. Nós temos um carregador para cada 19,6 veículos, 1 para 20, sendo que o ideal é 1 para 10. E nós temos cada dia que passa mais veículos elétricos sendo vendidos. Você carregar o carro em casa custa cerca de 80 centavos o quilowatt-hora. Porém, se for carregar nesses carregadores públicos, pode custar entre 85 centavos até 2,10 o mesmo quilowatt, dependendo aí da região e do tipo de carregador. Fora que vários deles não são turbo, então para carregar o seu carro demora uma eternidade. Inclusive na sala comercial que nós temos o podcast, tem carregador e aquele é do lento. O pessoal deixa lá a noite toda e mesmo assim não carregou. Aí imagina pro cara que precisa para rodar, para no shopping, ele deixa 40 minutinhos e carrega muito pouco. Além disso, nós temos viagens mais longas. O carro a combustão é o que todo mundo já conhece. Foi lá, rodou, parou no posto de gasolina, 5 minutinhos, foi dar aquela mijada, foi dar aquela cagada e pronto, partiu pra estrada. Um colega nosso comprou uma Porsche Taycan e o vendedor garantiu pra ele: não, pode ficar tranquilo, que ele queria ir de São Paulo até Riviera e voltar no mesmo dia, porque chegar, chega. Porém, se ele não carregar na hora de voltar, ele descobriu da pior forma. Então, todo manual de carro elétrico fala não que a autonomia são X quilômetros. Porém, isso acaba sendo no cenário ideal de pressão, de temperatura, uma aceleração média comum. Porém, o camarada tá de Porsche Taycan, ele dá aquela pisadinha mais forte, a energia vai pro ralo e fim da história. Tava chegando aqui em São Paulo, o carro que ele achou que daria pra chegar, que daria pra terminar a viagem, não terminou, teve que chamar o guincho. Ele falou: não, pra mim tem que ser um carro que eu consigo ir e voltar, eu não consigo. Foi lá, pegou desgosto, vendeu o carro a preço de banana. A preço de banana é porque vocês vão ver o que aconteceu com muitos carros elétricos. Além disso, temos carros sendo vendidos todos os dias. Você chega no estacionamento e tá tudo ocupado. E aí? Agora vamos ao tema mais sensível, que poucas pessoas falam e na verdade não vi em nenhum canal no YouTube, principalmente tava lá, sendo patrocinado. Não adianta você economizar 4 mil no ano de combustível, mais um pouco de IPVA, se na hora de revender esse carro, você vai tomar um prejuízo gigantesco. Então vamos aí ao que aconteceu nos últimos anos. Não adianta nada você economizar 4 mil reais de combustível no ano, sendo que no final das contas, na hora de vender esse carro, você tomou um deságio de mais de 40%. E além disso, a venda dos elétricos subiu muito de 2 anos para cá. Temos vários carros entrando agora no mercado. Porém, como que será a revenda daqui 2, 3, 4 anos? Além disso, tem outra questão das baterias. Então o carro a combustão é a mesma coisa há décadas e décadas. O carro elétrico é uma tecnologia nova, onde as baterias podem ser atualizadas. Imagina agora comigo, se passa a ter uma nova tecnologia que a bateria recarrega muito mais rápido, igual já está aparecendo um montador apresentando o projeto. Bateria que dura muito mais. O que vai acontecer com as baterias e com os carros que nós temos hoje em circulação? O carro elétrico tem sim mais tecnologia, você economiza combustível, manutenção, IPVA, porém quem compra carro elétrico também compra a incerteza. A Taycan 4S, quando lançada em 2023, tinha uma tabela FIPE, estava custando 837 mil reais. Porém, acredito que você na internet já deve ter visto vendedor de carro dizendo que esses elétricos de luxo, na hora que você quiser vender, vai ter que vender por meia FIPE. Primeiramente, uma FIPE que saiu de 837 mil, hoje, 2026, está a 526 mil. Porém, nem por 526 mil o pessoal tá conseguindo vender. Então pegamos um print aqui de um grupo de repasse que nós participamos e tá lá sendo vendida 17 mil quilômetros. Tá novo, o camarada mal rodou. 3 aninhos de uso, 460 mil reais. Ah, mas é porque isso aí é carro de luxo. Isso aí é Porsche. Então temos montadora chinesa, mais popular aqui no Brasil entre os elétricos, BYD, lançou o BYD Tam lá em 2023 e aqui embaixo nós temos o preço. Com desconto ainda, 474 mil reais. Hoje, 4 aninhos depois, a FIPE está por volta de 242 mil. E você vê muitos desse carro nessa faixa de preço que não conseguem ser vendidos. Tomou uma desvalorização de quase 50%. E é por conta disso que na hora de tomar uma decisão financeira, tudo precisa ser muito bem pensado. Tomar um deságio de 200 mil reais,
com certeza machuquem muito a sua construção de patrimônio. E para você que tem pelo menos 100 mil reais investidos, porém não tem clareza, será que a minha carteira de investimentos tá boa? Será que não tá? Será que são bons ativos? Será que eu vou atingir os meus objetivos? Vamos disponibilizar nesse vídeo aqui 10 vagas para você ter uma análise gratuita da sua carteira com um de nossos consultores. Vai estar no link da descrição, no QR Code aqui na tela para você escanear com o seu celular e entrar aqui no site da Deny Capital, você vai preencher os seus dados e um dos nossos consultores vai te chamar. Então realmente, economizou combustível, economizou IPVA dependendo do estado, economizou manutenção, porém na hora de vender, o deságio é grande, a não ser que o camarada comprou o carro para casar com ele durante muito tempo, não está preocupado com isso. Porém, muitas vezes, a classe média alta, o pessoal que tem um pouco mais de dinheiro, passam 3, 4 anos e já quer trocar de carro, já quer vender. Porém, nós vamos ser sinceros aqui, isso aqui se trata de carros de um valor mais alto. Fomos procurar o BYD Dolphin, que lançou lá em 2023. BYD Dolphin, sem ser o Mini, lançado em 2023. Preço 149.800, onde a classe média vai comprar para rodar no dia a dia. Temos aqui a tabela FIPE, saiu dos 140 e poucos mil e hoje está em 116 mil. E diferente de outros elétricos que não conseguem ser vendidos pela FIPE, no caso do BYD Dolphin, você vê vários, inclusive conhecemos lojistas de carro, que dizem, não, o BYD Dolphin é o único elétrico desses aí que vende pelo preço de tabela. Anúncio da Web Motors, temos aqui com 104 mil quilômetros rodados. Deve ter feito Uber. Esse aqui rodou com força, R$ 116.900. Uma desvalorização de 22,67% em 3 anos, o que acaba sendo uma desvalorização normal de um carro popular aqui no Brasil. Não é 50% igual em outros casos. Isso porque esses carros elétricos mais baratos, por volta dos 100 mil, tem uma demanda grande da galera que quer comprar para rodar no dia a dia, ou então para fazer Uber. Acredito que essa faixa de carro só tem uma desvalorização muito grande caso tenha uma nova tecnologia disruptiva de bateria, onde esses daqui passam a ficar obsoletos e o preço ainda dos novos com essa bateria atualizada seja competitivo. E existe uma terceira opção que muita gente está ignorando nessa discussão toda, o famoso carro híbrido. Não é elétrico puro, não é somente aquele carro raiz a combustão, e sim as duas opções juntas. E para a realidade brasileira, principalmente para quem não consegue ter um carregador em casa, acredito que possa fazer bastante sentido, porque você não vai ter que se preocupar com o eletroposto, se tá cheio, se não tá, você simplesmente vai parar no posto, 3 minutinhos e já encheu o tanque. O motor elétrico é um complemento ao motor a combustão e aqui nós temos algumas opções. Então, BYD King, o sedã híbrido da BYD, até 1.200 km de autonomia. E é óbvio que nós já comentamos, quando coloca até de autonomia, acaba sendo nas melhores condições possíveis. Também temos o Corolla híbrido, que promete fazer até 16,3 km por litro na cidade. E tem várias outras opções, então é a GWM, que veio com muita força no Brasil. Aqui em São Paulo, você só vê aquele carro H6, tem SUV da BYD híbrido também. Não vai ter a mesma economia do que o carro 100% elétrico, mas também não vai ter o mesmo perrengue. Uma preocupação para se ter mais para frente, daqui 10 anos, por exemplo, é que são 2 motores, um a combustão e um elétrico, para dar manutenção. Nós compramos no final de 2024 2 Corollas, porém não compramos o híbrido, porque fazendo a conta de quanto nós rodamos todos os dias e a diferença de preço do normal pro híbrido não vale a pena. Mas aí quando eu descobri somente depois que o híbrido é isento de rodízio aqui em São Paulo, e para quem não sabe, uma vez por dia você não pode rodar... Não, por dia não, uma vez por semana, Por né? semana, você não pode rodar com o seu carro na cidade, e além disso, no caso do Corolla tinha isenção de IPVA, eu me arrependi. Comenta aí o que você enxerga do carro elétrico, se hoje você prefere a combustão, híbrido ou elétrico, e até o próximo vídeo.